Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Yang Li. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2016, na Alemanha. Yang Li nasceu em Henan, na China, no dia 27 de setembro de 1990. Ali era filha única e seu pai trabalhava como policial. Os pais da Li, desde cedo, perceberam que ela tinha uma inclinação para trabalhos manuais. Eles acreditavam que ela se tornaria artista ou trabalharia na área de construção. E quando terminou a escola, Li decidiu cursar engenharia civil e ingressou na Universidade de Henan, na China. E ali ela passou a ter o sonho de fazer uma pós-graduação na Universidade de Bauhaus, na Alemanha. E ali ela acabou conseguindo realizar esse sonho. Todos os anos, um professor da Universidade de Bauhaus ia até a China para entrevistar ali possíveis candidatos à pós-graduação. E esse professor, que se chama Rudolf, ele é casado com uma também professora de origem chinesa e ela o acompanhava e servia ali como uma espécie de tradutora. Então o casal entrevistou a Li, entre outros estudantes, e desde o início eles gostaram muito da Li. Ela era muito comunicativa e também muito carismática, além de ter ótimas notas. A jovem acaba conseguindo uma das vagas, e então ela vai cursar a pós-graduação na Universidade de Bauhaus, na cidade de Dessau, na Alemanha. E ali estava com 25 anos. Ela mantinha contato com os pais, ela falava com eles quase que diariamente. Ela se adaptou muito bem à nova vida na Alemanha e ela dividia um apartamento com outros estudantes. E o professor, o Rudolf, que tinha feito a entrevista com a Li, ele era professor dali na universidade. Ele era conhecido por acolher os alunos, principalmente os alunos estrangeiros, já que alguns podiam ter dificuldade em adaptar-se ali à nova cultura e por estar longe de casa. E ali ela gostava muito de se exercitar, então quase que diariamente ela saía para correr. E foi isso que ela fez no dia 11 de maio de 2016. Ela deixou o apartamento que ela dividia ali com os colegas por volta das 8h30 da noite. Mas conforme as horas foram passando, os colegas acharam estranho que ele não tinha voltado para dormir em casa. E isso não era algo que ela costumava fazer, ainda mais sem avisar ninguém. Porém, a maioria dos colegas ali de casa também eram estrangeiros e eles não sabiam muito bem como atuar nessa situação. Então, no dia seguinte, como ele ainda não havia retornado para casa, eles falam para o professor que ali tinha saído para correr na noite anterior e não tinha voltado. O professor, então, faz uma denúncia de desaparecimento. E logo buscas pela Li se iniciam e toda a cidade fica sabendo do desaparecimento da jovem. A polícia consegue identificar que a última vez que o sinal do celular da Li havia sido captado tinha sido às 9h40 da noite anterior, ou seja, cerca de 1 hora depois dela sair para correr. E esse sinal tinha sido captado por uma torre de telefone que ficava próximo ao apartamento em que a Li morava. Os pais da Li são avisados e a universidade arrecada dinheiro para que eles possam ir para a Alemanha. E na manhã do dia 13 de maio, os policiais encontram um corpo de uma jovem já sem vida. O corpo estava seminu. Mais tarde é confirmado que o corpo era da Li. O corpo estava escondido em meio a um arbusto perto de umas árvores, num local bem próximo ao apartamento que ele morava. E o corpo ele tinha muitas feridas e o professor Rudolf ele vai fazer a identificação do corpo, já que os pais dali nesse momento ainda não tinham chegado na Alemanha. E apesar dele reconhecer como sendo a Li, ele disse que foi muito difícil fazer o reconhecimento, já que o corpo tinha muitas feridas e que o rosto estava quase que desfigurado. A Li tinha sofrido abuso e violentas agressões, a tal ponto que não foi possível identificar qual dos ferimentos tinham causado a sua morte. No dia 18 de maio, foi feita uma vigília para Li e mais de 600 pessoas participaram. E a Li, ela era budista e no budismo o período de luto dura 49 dias. Então, durante esses 49 dias foram feitas orações para Li. E claro que, como a polícia ainda não tinha encontrado o responsável por cometer esse crime, os estudantes eles estavam muito preocupados. Inclusive, algumas pessoas acreditavam que podia se tratar de um crime de xenofobia. Então, muitos estudantes estrangeiros, principalmente chineses, deixaram o curso ali na Alemanha e voltaram para o seu país.
No corpo da Lee foi encontrado um DNA, porém ele não era compatível com nenhum DNA que estava ali nos registros policiais. 10 dias após o corpo ser encontrado, um jovem vai até a delegacia e ele informa a polícia que o DNA encontrado no corpo da jovem podia ser o DNA dele. Ele explica que ele teve relações com uma jovem chinesa. Tinham sido, segundo ele, relações consensuais. E como ele ficou sabendo que havia sido encontrado o corpo de uma jovem chinesa, ele imaginou que o DNA dele podia ser esse DNA. E de fato, eles acabam descobrindo que o DNA encontrado era mesmo o DNA desse jovem. Ele se chama Sebastian. E o Sebastian, na verdade, de certa forma, ele era conhecido da polícia porque a mãe dele era policial e o padrasto dele era chefe de polícia. Bom, ele contou aos investigadores que ele e a esposa dele, chamada Xenia, haviam tido relações com essa jovem. Que a esposa dele, a Xenia, conheceu uma jovem chinesa e perguntou se ela concordava em ter relações com o casal e que a jovem teria aceitado e então os três tiveram relações. Ele contou que tudo ocorreu de forma voluntária e que quando a jovem deixou o apartamento deles, ela estava bem. A Xenia, ela tinha 2 filhos, um de um relacionamento anterior e o segundo filho, mais novo, com Sebastian. Ela é interrogada pela polícia e ela conta a mesma história, também negando ter qualquer envolvimento no crime. Os investigadores vão até o apartamento que o casal morava, e o apartamento ficava bem próximo ao local onde o corpo foi encontrado e próximo ao prédio que ali morava. Nada de suspeito é encontrado no apartamento do casal, não havia nenhum sinal de que ali estivera no apartamento. Porém, nesse prédio estava ocorrendo umas reformas e alguns proprietários ali, alguns moradores, eles tinham optado por deixar o local durante esse período de reforma enquanto a obra não ficava pronta. Então, muitos dos apartamentos estavam desocupados. A polícia verifica esses apartamentos e em um dos apartamentos eles encontram uma grande quantidade de sangue. E a polícia não tem dúvidas de que a Lee teria perdido a vida nesse local. E não somente o sangue foi confirmado como sendo da Lee, mas o DNA da Xenia e o DNA do Sebastian foi encontrado nesse apartamento. Imagens de câmera de segurança de um estabelecimento próximo havia gravado na noite em que a Lee desapareceu imagens que mostravam a Xenia conversando com a Lee. Pelas imagens dava a entender que a Xenia tinha parado ali enquanto ela estava ali correndo, estava provavelmente voltando para casa. E ela parecia ter pedido alguma coisa para Lee, como se ela tivesse pedido ajuda para fazer alguma coisa. Ali ela parece, a princípio, um pouco confusa, ela chega a olhar por cima do ombro, como se ela estivesse procurando por uma outra pessoa para poder ajudar. Mas ela acaba aceitando e ela é vista entrando no prédio com a Xenia. A polícia, então, detém o casal. Os pais da Lee, que a esse ponto já tinham chegado na Alemanha, eles achavam que as investigações não estavam sendo bem conduzidas. Como eu mencionei antes, o pai da Lee também era policial. E eles acabam contratando um investigador particular para trabalhar no caso. Eles também achavam que era bastante complicada a situação ali da investigação, já que os principais suspeitos tinham parentesco com 2 policiais. A mãe do Sebastian, que se chama Ramona, trabalhava como policial já há 24 anos. E inicialmente ela participou das investigações, inclusive ela interrogou diversas pessoas, diversos vizinhos da Lee. Ela também sabia que em algum momento o filho dela, o Sebastian, provavelmente também seria interrogado por algum policial, já que ele morava num edifício próximo ao edifício que a Lee morava. E durante um período de 10 dias, que foi esse intervalo de tempo em que o corpo foi encontrado e o Sebastian foi até a delegacia para falar que possivelmente o DNA era dele, o Sebastian teria feito diversas ligações para a mãe. Ele ligou para ela diariamente. E em um dos dias ele ligou para Ramona mais de 10 vezes. Com isso, começou-se a questionar se a Ramona e o padrasto do Sebastian não tinham algum envolvimento nesse crime. A investigação do caso acaba passando a ser responsabilidade de uma outra unidade policial de uma cidade vizinha. E lá eles descobrem que o Sebastian, ele tinha uma ficha criminal e ele tinha sido acusado por mais de 40 delitos, incluindo tentativas de abuso. A Ramona, ela teve o Sebastian quando ela tinha 19 anos e um ano depois ela casou com o George, que era o padrasto do Sebastian. E é dito que apesar do George ter criado o Sebastian como sendo filho dele,
A ligação entre o Sebastian e a mãe era tão grande que parecia que, na verdade, que o George ele ficava de lado, como se ele estivesse sobrando na família. E desde a infância, a Ramona ela sempre defendeu o filho, mesmo quando ele estava errado, fazendo com que ele nunca tivesse que assumir nenhum de seus erros. Em uma ocasião, quando ele ainda era criança, ele teria tocado inapropriadamente uma das professoras. E quando foi informada disso, a Ramona ela não apenas negou que o filho tivesse feito aquilo, como ela também conseguiu reverter a situação e ela acusou a professora de ter tocado inapropriadamente no filho. E quando adolescente, o Sebastian ele foi acusado por abusar de uma criança de 13 anos, que era parente dele. Então, nessa ocasião, ele foi enviado a um hospital psiquiátrico para fazer um tratamento. Porém, a Ramona tirou ele do local antes dele iniciar esse tratamento. Tanto a Ramona quanto o George, eles são investigados e eles não conseguem encontrar ali nenhuma evidência, nada que indicasse que eles tinham qualquer envolvimento nesse crime e nem mesmo teriam ajudado o casal a se desfazer do corpo, que era o que os investigadores acreditavam. Já a Xenia, ela acaba mudando a sua versão. Ela estava em um relacionamento com o Sebastian há um pouco mais de 3 anos. E ela contou que o Sebastian era muito abusivo com ela e que, inclusive, ele tinha uma lista de castigos que ele usava contra ela. Segundo a Xenia, naquele dia, o Sebastian tinha a ameaçado e dito que ela precisava trazer uma mulher para ele. Então, ela vai ali para frente, para a entrada do prédio, e é nesse momento que ela vê Ali correndo. Então ela para a jovem e ela inventa ali uma desculpa de que ela precisava de ajuda para carregar uma caixa até o apartamento dela. E Ali acaba aceitando. Quando elas chegam no apartamento, o Sebastian teria dominado Ali. Então é levado até um dos apartamentos desocupados. Ela foi amarrada e foi mantida lá por algumas horas. Ainda, segundo a Xenia, o Sebastian a obrigou a ter relações com Ali. E depois a obrigou a assistir ele abusando da jovem. Depois dos abusos, a Xenia teria saído do apartamento e ido até o apartamento do casal para colocar os filhos para dormir. Então depois, quando ela voltou ali para o local onde estava Ali e o Sebastian, Ali já estaria sem vida. Ela também disse que questionou o Sebastian do porquê que ele tinha feito aquilo. E ele simplesmente respondeu que era porque ele podia. Os dois então teriam jogado o corpo por uma janela de um apartamento do primeiro andar. E como eu disse, estava em reforma, então eles teriam colocado o corpo em um andame e depois jogado ali naquele local onde ele foi encontrado. Imagens de câmera de segurança também foram encontradas que mostravam o Sebastian no dia seguinte caminhando até próximo local onde estava o corpo dali. Então, os investigadores acreditam que nesse momento ele tenha movido o corpo ali para esconder melhor entre os arbustos. No histórico de buscas do celular do Sebastian, foram encontradas algumas pesquisas nos dias anteriores ao crime, que mostravam que ele tinha pesquisado sobre abusos e sobre mulheres asiáticas. O que faz pensar que talvez a história da Xenia não seja 100% verdadeira, já que ela disse que escolheu Ali aleatoriamente, simplesmente porque ela estava passando ali no momento. Mas é importante lembrar que Ali ela costumava correr, ela corria quase que todos os dias, então é possível que o casal soubesse que Ali iria passar mais ou menos naquele horário, ali em frente ao prédio. Porém, os demais detalhes do ataque dados pela Xenia foram confirmados através das evidências forenses. Ainda em relação ao Sebastian, um psicólogo ele concluiu que Sebastian sofria de um transtorno e que as únicas coisas que o interessavam era sexo e poder. E durante o julgamento, diversas evidências contra o casal foram apresentadas. E apesar dos dois terem menos de 21 anos de idade, na época do crime a Xenia tinha 19 anos e o Sebastian 20. O Sebastian ele foi julgado como adulto por conta da gravidade dos crimes aos quais ele foi acusado. Já a Xenia ela foi acusada apenas de agressão sexual, então ela foi julgada como menor de idade. Ela foi considerada culpada e foi sentenciada a 5 anos de prisão. Já o Sebastian também foi considerado culpado pelas acusações que recebeu, entre elas a de homicídio, e foi condenado à prisão perpétua. E o casal também teve que pagar uma quantia de 60 mil euros para os pais da Lee por danos. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like,
se inscrever se não for inscrito. Também aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.